A beleza da liturgia da palavra, e nós descobrimos esse Cristo que age em nós, que atua em nós, sobretudo em nossos corações, que é onde nós podemos colocar como a casa aonde Ele reside, e portanto Ele quer arrumar a casa de nossos corações. O evangelista Lucas, ele nos situa num tempo aonde Jesus, ele sai da sinagoga e entra na casa de Simão. Assim inicia o evangelho, naquele tempo, o tempo que nós sempre ouvimos falar na palavra de Deus como o tempo de Deus em nossas vidas. Em tua vida, em minha vida, há um tempo aonde Deus quer adentrar em nossas vidas, mas o tempo também que se refere à abertura de nosso coração, porque Deus quer adentrar a todo momento, mas é necessário que nós permitamos. Como algumas vezes nós ouvimos falar por alguns pregadores, Jesus ele é educado, ele não arromba a porta de ninguém para entrar na casa, ele bate a porta, e se você abrir, ele entra, e ali ele vai sentar em sua mesa, porque é um lugar de encontro, o encontro da família, o encontro dos amigos também, quando convidamos alguém para ir à nossa casa. Por isso Jesus está hoje adentrando na casa de Simão, e aqui nós podemos colocar como a nossa casa, a casa de nossa família, a casa que é teu coração, que é o meu coração. E Jesus adentrar na casa de Simão, ele encontra a casa bagunçada, e o sentido aqui da palavra bagunça está sobre ter alguém que está enfermo, alguém que com certeza era muito querido por Pedro, que é a sogra de Pedro, a sogra de Simão. Ela estava sofrendo com febre alta e pedindo a Jesus em favor dela, e pediram a Jesus em favor dela. Veja, Pedro vê Jesus adentrar em sua casa, Pedro que tem a sua sogra enferma, e todos ali pedem a Jesus em favor da sogra de Pedro. Hoje Jesus também quer adentrar em meu e em teu coração, e ao encontro das febres que atuam em nossas vidas, que nos deixam enfermos, das febres que muitas vezes nos lançam na cama, que não nos permite ter força para caminhar, porque se a sogra de Pedro estava doente, muito provavelmente estava acamada. É interessante quando nós, sobretudo nós homens, aqui vai um recadinho para os homens, que as mães, as esposas e até as filhas conhecem muito bem essa realidade. Os homens quando ficam enfermos, sobretudo com febre, parece uma criança. É uma tragédia, para não dizer outra palavra, porque quando fica enfermo, aquela estrutura que parece um trator, aquela estrutura que parece uma potência que ninguém para, com uma febre é capaz de fazer o homem, inclusive pedir um pratinho de sopa, a esposa indo ali, ou a mãe indo ali à cama, para fazer uma compressa com pano ali, molhadinho com água morna. Nós homens somos uma coisa terrível, ao mesmo tempo que às vezes somos até fortes no falar, que chega a assustar a esposa, na hora que está com uma febre, é uma seda, é uma pluma. Eu não sei mais o que eu poderia classificar o homem aqui, nós homens, mas nós nos tornamos alguma coisa parecida com isso. É algo terrível, e ali é o remedinho na boca, porque o camarada não consegue nem se levantar. E fora os gemidos, né? Porque o homem quando está com febre chega até a gemer. A mulher fala, mas que coisa, chega até a ficar numa condição como essa. Mas é justamente nas febres do nosso coração, da nossa casa, que Jesus está adentrando hoje com a liturgia, com a palavra. Porque todos nós somos tentados a cairmos em muitas febres, a sermos envolvidos por muitas febres. E uma das febres que a leitura de hoje vai nos mostrar
uma das febres é a febre da rixa, das brigas, das contendas, que Paulo vai exortar a comunidade. E nós sabemos que uma briga, uma contenda, uma discussão, ela parte sobretudo de uma febre chamada orgulho. Como que o orgulho nos faz distanciarmos dos outros? Como que o orgulho nos leva a confrontar os outros? Como que o orgulho faz com que nós pensemos somente naquilo que nos convém e não observemos aquilo que pode nos unir, olhando o que o outro pensa ou o que o outro acha. O orgulho é uma febre que muitas vezes nos joga na cama, que nos faz ter, se olharmos na escala do termômetro, talvez ali já o 37,5 chegando para o 37,8, já um estado febril, um estado que não nos permite vivenciar a harmonia com os irmãos. E aí, se nós não tratamos, porque Jesus está querendo entrar em nossa casa, mas se nós não abrimos a portinha do nosso coração, a reconhecer que nós não nos bastamos, que não é somente o que pensamos que é o mais importante, nós podemos cair num outro tipo de febre, que vai aumentar a escalinha do termômetro. Um dia desse eu estava febril, e aí casa de homem sabe como é que é, né? O homem não é muito bom para cuidar de outros homens que estejam doentes. Então a gente vai bater na porta das irmãs. Aí graças a Deus na minha vilinha eu tenho pelo menos 1, 2, 3, 4 casas só de mulheres. Então eu tenho para onde me socorrer. Eu sou casado porque eu ofertei minha vida a Deus, para ser todo de Deus, mas Deus me deu assim em abundância as irmãs. Então aí fui lá e fui pedir o termômetro. E ali eu fui descobrir que eu estava com 38,5 um dia desse, quando estava com febre. E quando nós não cuidamos dessa casa do nosso coração, é isso que acontece. Do 37,8, nós vamos lá para o 38,5, que é a febre da soberba, que é a febre onde nós, muitas vezes, não nos deixamos ser cuidados, que nós, como eu disse agora há pouco, na referência do orgulho, que está bem associado à soberba, nós achamos que nos bastamos, não queremos ser cuidados, não permitimos ser cuidados. E você sabe o que é o autossuficiente, que é o soberbo? É aquele que ele chega até babar de achar que tudo que está ao redor dele não serve, somente serve aquilo que ele pensa. E aí nós vemos que o soberbo, ele vai atropelando as pessoas, ele vai matando as pessoas ao redor, porque todas as pessoas que o amam não tem valor para ele. O maior valor para ele é aquilo que está na razão dele, que está nos olhos dele, mas não as pessoas. O maior valor para ele é aquilo que está ali girando em torno do coração dele, mas não as pessoas amadas. E portanto, nós vamos perceber que a pessoa enferma tende a se isolar, até porque é a recomendação do médico. Quando a pessoa está muito doente, o que o médico fala? Fica no quarto, vai repousar. Mas o quarto que o soberbo se coloca é o quarto onde só basta ele, e portanto ele não precisa de ninguém. Vocês veem que o orgulhoso e o soberbo está muito associado um com o outro. Mas aí, meus irmãos, se nós não deixamos com que Jesus entre na nossa casa, do nosso coração, nós vamos para uma terceira realidade que nos leva a rivalizar com os outros. Do 38,5, nós chegamos ao 39 no termômetro, quem sabe até os 40, e eu acho que daí em diante, nós corremos o risco de morrer, que é quando a febre, ela começa a atingir todos os órgãos do nosso corpo, e causar uma infecção generalizada. E nós sabemos que quando alguém chega a esse estado, é quase difícil a recuperação dessa pessoa, é quase difícil essa pessoa ser curada. Em outras palavras, meus irmãos, a febre chegou em tal ponto que o orgulho, a soberba que nós deixamos tomar conta de nosso coração, nos levou à morte, a matar todos, inclusive a nós morremos nessa vida, que é onde a rivalidade, a rincha, ela toma
um cunho de nos levar a adentrarmos ao campo do ódio, da ira, porque aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, ele machuca tanto aquelas pessoas que estão ao redor dele, e faz com que as pessoas também acabem se distanciando na indiferença, que aí ele deixa o coração dele ser tomado pelo ódio, pela ira, pela mágoa, não consegue perdoar. A pessoa, quando caminha por essa via, que está lá na inflamação de todos os órgãos, onde o seu corpo está tomado por esse ódio, por essa ira, você pode até se lembrar, se você já viu alguém assim, ou se você já passou por isso, seu corpo chega até a estremecer, quando você encontra as pessoas que você não suporta, porque o seu orgulho não lhe permite ir ao encontro dela. Você pode até se lembrar dos momentos que você encontrou aquelas pessoas que você menosprezou, porque você era tão autossuficiente, e que portanto, o seu ódio, a sua ira, não lhe permite chegar perto dela, porque para ela é um Zé Ninguém, é um nada. Essa pessoa, ela caminha para uma morte definitiva. É por isso que Jesus está saindo da sinagoga, do ambiente de igreja, para entrar na igreja primeira, que é a tua casa, que é o teu coração. É por isso que Jesus está adentrando hoje nessa porta do teu coração, está batendo ali falando: olha, você chegou num ponto que o único caminho para que você possa ressuscitar desta morte que você se encontra, sou eu, Jesus Cristo. É aqui onde nós descobrimos quem é o Senhor. E que lindo nós vemos que Jesus não exclui ninguém, porque hoje Jesus está curando a sogra de Pedro, mas no evangelho anterior curava um endemoniado. Antes um homem, agora uma mulher. E eu falo da pessoa da mulher porque tantas vezes eu lembro, a mulher naquele tempo não tinha valor nenhum, mas para mostrar que Jesus não exclui ninguém, que Jesus ele atinge a todas as pessoas, e nos atinge por inteiro, na medida que nós vamos permitindo com que Ele adentre. Mas é preciso abrir a porta, porque Jesus não vai entrar se você não deixar. Nós sabemos que, em vista de todas essas febres, quanto que nós ficamos cegados a entender que é tão simples o ato de deixar Jesus entrar. Veja como Jesus adentra na vida da sogra de Pedro. Ele pega pelas mãos, um gesto tão simples, ele se aproxima dela, pegando em suas mãos, e depois a levanta. Gestos simples para mostrar que o caminho para abrir a porta para o Senhor, para que nós descobramos quem é Jesus em nossas vidas, se dá numa via simples, não numa via cheia de obstáculos. Não, foi tão simples hoje chegar aqui. A escala mostrava ali que a missa ia ser no rincão do meu Senhor, mas logo que eu virei a esquina, eu já encontrei os irmãos. Olha, não é nem no rincão e nem no auditório, é lá no centro de evangelização. E aí eu falei, mas será? Porque eu olhei lá na escala, que era lá no rincão, mas aí a gente escutou o barulho do Ministério de Música, os instrumentos, e ela falou assim, é lá mesmo, olha o som. Jesus vai entrando em nossas vidas, na medida que nós vamos entrando, como essa harmonia, esse som suave, como a brisa leve que Elias vai falar, ali estava Deus, como essa brisa leve em nossas vidas, e vai transformando tudo, mas na medida que eu e você permitimos com que Ele entre. Porque se você não permitir, Jesus não vai poder fazer nada. Existe uma outra febre, que se nós soubermos orientar para Cristo, se torna algo saudável, que é a febre da língua. A língua que, quando passa no coração orgulhoso, soberbo, tomado de ódio, de raiva e de ira, ela só sabe criticar, murmurar, xingar. É onde vão acontecendo as rivalidades também. Mas quando nós orientamos ela para Deus, nós vamos adentrar num outro ponto que Jesus nos mostra como que nós abrimos o coração, porque talvez nós não saibamos abrir, talvez nós tenhamos dificuldade de ir ao encontro do outro, talvez nós tenhamos dificuldade de vencer a febre que está tomando nosso coração, e Jesus vai nos mostrar que depois que Ele cura a sogra de Pedro,
ele, ao pôr do sol, ele se retira. E em outra passagem, que também fala sobre a cura da sogra de Pedro, vai dizer que Jesus se retira para o deserto para orar. E Jesus vai nos mostrar que justamente a oração é a via de nós nos abrirmos para Deus, mas uma oração concreta, verdadeira. Como eu sempre digo, rezemos um Pai Nosso, rezemos uma Ave Maria, mas rezemos trazendo a nossa vida na oração, rezemos trazendo aquilo que está dentro de nossos corações. Se é o ódio, se é a ira, se é a raiva, Senhor, eu estou assim, estou acamado por essa febre, eu não estou conseguindo vencê-la, mas eu estou te pedindo, hoje, vem transformar o meu coração. Hoje eu estou ofertando para o Senhor, estou entregando para o Senhor aquilo que está me tornando doente. E aí nós entendemos que a nossa participação na missa, o primeiro passo é justamente o quê? A oferta de nossos corações no altar. Daqui a pouquinho nós vamos adentrar no ofertório. Por quê? Porque na hora que nós fazemos a oração da oferta no altar do Senhor, aonde nós ofertamos o pão e o vinho, que representa a sua miséria, a minha miséria, as nossas fraquezas, mas também as nossas virtudes, aquilo que há de bom em nós. Na hora que nós ofertamos tudo que está em nós, a casa do nosso coração, para o Senhor no altar, depois nós fazemos o que no segundo ponto? Fazemos a súplica, a epiclese, suplicamos o Espírito Santo sobre a oferta, aonde o pão e o vinho, a nossa humanidade, ali assumida por Cristo, será transformada num vinho novo, nesse homem novo. E o que é o homem novo, meu irmão e minha irmã? É esse homem curado, é esse homem restaurado, ou seja, esse homem que, porque permitiu que o Senhor adentrasse com a força do amor, que é o Espírito Santo, agora se tornou capaz, pela ação de Deus, a perdoar, a se perdoar, se tornou capaz de amar. Ou seja, o que a sogra de Pedro fez depois da enfermidade, de ser curada da enfermidade dela? Ela foi servir os outros, ela foi ao encontro dos outros. Esse homem novo que é capaz de romper o isolamento, pela força do Espírito Santo, o Espírito de Deus, e que vai ao encontro dos outros. Mas quem são esses outros, meus irmãos? Somente os meus amigos? Não somente os meus amigos, mas aqueles que até então, eu, pela febre que me deixava cego, não me permitia encontrar aqueles que eu julgava ser meus inimigos, e que agora, porque eu estou curado, restaurado, eu sou capaz de ir ao encontro daqueles que até então julgava ser meus inimigos, e agora eu consigo me aproximar, sentar com eles, me reconciliar com eles, pedir perdão para eles, e me tornar com eles um, ou como diz o Evangelho de São João, viver o mandamento que Jesus nos pede, que todos sejam um, assim como o Pai está em mim, eu também estou no Pai, assim vós, que vós estejais uns nos outros, como irmãos, como família, onde não haja inimizade, aonde não haja, como vai dizer Paulo em 1 Coríntios, rinchas, divisões, indiferenças, brigas. Nos tornamos capazes de viver a comunhão com os outros, porque a oração nos levou a nos tornarmos íntimos do Senhor, e essa intimidade, essa comunhão com o Senhor se dá pela abertura ao coração, aonde permitimos o Espírito Santo adentrar em nós. E aí, meus irmãos, nós vivenciamos a ação de graças, de agradecer a Deus, de termos o outro como nosso irmão, de descobrirmos o Cristo no nosso irmão, mas de descobrirmos que Cristo habita em nós, e portanto nós não somos aquilo que aquelas nossas febres nos levavam a olhar de forma errônea sobre nós. Não, nós somos filhos de Deus, somos uma família, somos continuadores também da obra de Deus, a anunciar a tantos que estão aí febrios, anunciar esse Cristo que pode transformá-los. Mas para isso, meus irmãos, precisamos dar 3 passos aqui: abrir o coração através da oração,
e abrindo o coração, ofertar essas febres que tomam o nosso corpo. Depois, clamar ao Senhor nessa via de oração, pedindo a transformação. E por fim, agradecer a Deus, porque aqueles que abrem e ofertam sua vida, experimentam a transformação desse homem novo, desse homem capaz de perdoar. É tão lindo quando ousamos a dizer: me perdoe por aquilo que eu errei, movidos pela ação de Deus. Que eu e você possamos vivenciar essa comunhão com Deus, rompendo com as rinchas, permitindo que a palavra do Senhor, que nos cura, possa transformar os nossos corações.